Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando o vídeo aqui, eu tive que dividir em duas partes, acho que vai ser três partes, porque ficou muito grande. Tá no Rumble aí, é só curtir e compartilhar, não é muito difícil de usar, é igual o YouTube, sabe? Quando você entra a primeira vez, ele vai perguntar, quer continuar com a conta do Google? É só clicar sim, não tem problema. Mesma conta que você usa no Google, no seu celular Android, você vai usar aqui no Rumble também, tá bom? Clica, compartilha, o botão de like aí embaixo aqui, sabe? Tem um mais e um menos, só clicar ali, é um Rumble, sabe? Tá bom? Clica aí, curte, compartilha e vamos pro vídeo. E o pior de tudo no Brasil, agora falando do Brasil. Em março, quando já estava o vírus no mundo, todo mundo já sabia que tinha uma pandemia. No Brasil não se falava em pandemia, se falava em carnaval. E o Bolsonaro e as pessoas com bom senso, eu e meia dúzia, sabe? Ó, gente, vai dar merda se tiver carnaval. Porra, tem um vírus aí se espalhando, vocês vão aglomerar um monte de gente no lugar só, vai espalhar mais rápido pra ser, vai dar ruim. Não, que isso? A Globo fez campanha para ter carnaval. Globo domina 90% da mídia no Brasil, direto ou indiretamente. Eles é que ditam a regra do jornalismo no país. Não, gente, está tudo tranquilo. Drauzio Varela foi para a TV fazer campanha pelo carnaval, dizendo que não, que o vírus do coronavírus é só uma gripezinha. O Drauzio Varela que falou isso. O Bolsonaro falou depois, satirizando o Drauzio Varela. Qual é a narrativa que você e todo mundo escutou? O Bolsonaro satirizou a gripe dizendo que era só uma gripezinha. Não foi ele que disse, foi o Drauzio. Ele falou, pra mim foi só uma gripezinha, já fazendo piada. E pra ele foi como é pra 95% das pessoas. Essa é a taxa do vírus, sabe? De pra quem vai ser uma gripezinha. Em 95% dos casos, você vai ter uma gripe normal. E bem fraquinha, diga-se de passagem. Teve o carnaval, porque os governos, é claro, estaduais e municipais queriam aquela farpelinha do carnaval, a Globo queria ganhar seu dinheiro dos desfiles, todo mundo queria ganhar dinheiro. Bolinha vai, bolinha vem, teve o carnaval. Depois do carnaval, o que aconteceu com o número do coronavírus no Brasil? Bum! Explodiu. Por quê? Se você bota milhões de pessoas pulando o carnaval, agarrando, beijando na boca, aquela sacanagem de putaria, o que vai acontecer? O que vocês acharam que ia acontecer? Uma coisa que levaria meses, até o final do ano para acontecer, aconteceu em um mês, todo mundo ficou doente ao mesmo tempo. Aí entra a única situação em que a própria OMS, nisso ela está certa, disse, quarentena é pontual, lockdown é pontual, é para parar, opa, temos um problema, vamos organizar o tratamento, sistema de saúde, hospitais, volta todo mundo ao normal, não tem como fazer um lockdown permanente, não tem como fazer quarentena permanente, como foi na Argentina, aquela quarentena absurda, foi o país da América Latina que mais morreu gente. Na Argentina teve a quarentena, ó, de porrada mesmo, todo mundo ficou em casa. Vai lá ver a economia deles hoje. Nova York, se eu não me engano, a multa era de 5 mil para quem saísse de casa durante a pandemia, durante o lockdown maluco dele lá. Adivinha qual foi o estado americano que mais morreu gente? Sabe? Em suma, quarentena não adianta. A OMS admite isso. Quarentena não salva vidas. Ficar em casa não salvou ninguém. A única quarentena que deveria ter sido feita era lá em Wuhan no início e a quarentena vertical. Essa é defendida pelo Bolsonaro, pelo governo, qualquer um com 2 neurônios. O vírus mata mais quem? Mata mais velhos, obesos, pessoas com problemas de saúde em geral, doentes crônicos, tipo cardíaco, diabético, gente que tem câncer, esse tipo de coisa. Esses têm que ficar em casa. O resto do povo precisa trabalhar. Senão a economia vai quebrar. E a economia quebrando vai matar muito mais do que o vírus. Adivinha o que eles fizeram? Quarentena para todo mundo no mundo todo. 2 anos atrás. Eu falei isso num vídeo na época. Sabe? O nome do vídeo é Pandemia de Pânico. Acho que eu vou colocar até aqui. Se todo mundo ficar em casa, a cadeia de produções vai quebrar. Se o mineiro, que minera o ferro, pro cara da siderúrgica fazer o aço, pra montadora de carro fazer o carro, pra revendedora de carro vender o carro, pro cidadão comprar o carro, não vai ter esses elos da corrente até chegar aqui no cidadão que compra. E isso você aplica a absolutamente qualquer produto no planeta. O que aconteceu hoje não tem produto, tem muito dinheiro, porque os governos imprimiram muito dinheiro para resolver o problema da pandemia, e agora você tem muito dinheiro e não tem que comprar. O que acontece com o preço, bum, sobe. E é o que nós temos hoje, a maior inflação da história. Desde a crise de 29. Tá Estados Unidos e a Europa em pânico. Porque eles não estão acostumados com a inflação. Bitch, please. O Brasil está mais do que acostumado com isso.
Que a gente teve Sarney, rapaz. Nós é forte o negócio de inflação de 50%. Pobres cavaleirinhos. Vocês não sabem de nada, vocês são macacos dançando na mão de Buda, sabe? E a inflação vai piorar muito ainda. Porque, como eu disse, o jeito que se lidou com a pandemia foi muito pior do que a pandemia em si. Ao quebrar a cadeia de produção, vocês estão aumentando a fome no mundo. Agora nós temos fome no mundo, coisa que não tinha alguns anos atrás. Não nessa escala. A OMS acertou nisso, em dizer que não podia ficar em casa, que ia afetar principalmente os países mais pobres. E ninguém toca no assunto da África, né? A África parece que não morreu ninguém de corona. Por que será? Por que será? Os números da África são baixíssimos. Porque lá são subnotificados. O cacete. Se tivesse uma hecatombe na África de gente morrendo, ia aparecer na televisão, que aparece quando tem gente morrendo de fome na África. Por que não ia aparecer quando as pessoas morressem igual moscas lá? Deve ser porque lá na África se usa muito aquele medicamento que é apócrifo também, que não se pode ser mencionado. É tipo o Voldemort, né? De Harry Potter, você não pode falar o nome, sabe? Não pode mencionar. Ai, meu Deus do céu. Não pode falar em cloroquina. Não pode falar em não sei o quê. Nenhum remédio pode ser mencionado. Sendo que numa pandemia, numa situação de guerra, você experimenta de tudo. Você usa o que tiver, maluco. Não, vamos testar isso aqui. Não deu certo O negócio da cloroquina me incomoda porque o jeito que foi mencionado, tratado como vilã, me chama mais a atenção. Porque as Big Pharmas queriam vender suas vacinas. Eu nunca vi, aliás, não existe na história da humanidade uma pandemia que tenha sido resolvida com vacina. Apesar de nós hoje termos a tecnologia para fazer vacinas rápido, não ia resolver o problema. Vacina previne a doença. Como é que eu trato quem já está doente e deixa eu morrer? Eu ouvi médicos falando isso, não tem o que fazer. Fica em casa. Tá doente, fica em casa. Foi aquilo que o cara que era ministro da saúde na época falou. Que porra é essa? Como é que o cara tá doente e vai ficar em casa? Vai morrer em casa? Só ia pro hospital quando tava com falta de ar. Aí ia pro hospital só pra ser entubado e morrer. Depois que é entubado, meu filho, ó. É tchau e benção, extrema unção. Dificilmente volta. Nessa situação, o cara aceita qualquer remédio. Aí fizeram aquele experimento imbecil em Manaus, que matou as pessoas, porque deram 100 vezes, não é sacanagem minha, 100 vezes a dose necessária de cloroquina para a pessoa. Claro que a pessoa vai morrer. Sabe? Sobre as vacinas, eu tenho que falar disso antes de terminar também, porque isso me incomoda demais. Não toma vacina, vacina salva a vida. Eu sou super pró-vacina. Vacina é o divisor de águas da humanidade. Se não fosse as vacinas, nós não teríamos chegado à Lua. A humanidade não seria o que é hoje. A vacina é muito importante, mas não banalizada do jeito como foi agora. Pegaram a vacina, feita em menos de 6 meses, e injetam em todo mundo. O problema da vacina não é fazer a vacina, é saber o resultado da vacina daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Por que as vacinas demoram tanto para chegar para o público? Porque eles fazem aqueles testes que primeiro vão testar com os diabéticos, grávidas, obesos, cardíacos, crianças, e etc. Vai testando por grupos, aqui, morreu aqui, isso aqui, porque vamos analisar. Por isso demora anos. Eu acho que a vacina que chegou mais rápido para o público foi 5 anos. E querem que você tome a vacina de 6 meses assim, e a vacina não resolveu. Por que não resolveu? É absurdo eu falar isso, né? Mas olha só, é número. O coronavírus, em 95% dos casos, você não vai ter nada. No máximo uma gripezinha fraca. Em 4% dos casos, você vai ter um porradão. Vai ficar doente, vai ficar ferrado, vai ficar de cama lá todo quebrado. Eu fiquei assim, eu fui desses 4%. Sabe? É um gato aqui aprontando. Sossega aí, seu safado. Minhas anotações aqui, ele tá roendo. Seu berudo. Em 1% ou menos, não me lembro agora exatamente, você vai ficar entubado, você vai ficar ferrado, vai ficar lá, vai ficar mal, muito mal mesmo. E dentro desse 1%, você tem, acho que é 0,01% de chance de morrer. A chance de morrer de coronavírus é muito menor do que qualquer outra doença que a gente conhece hoje, que mata muito mais, tipo coração, etc e tal. Tem várias doenças contagiosas que matam mais do que o corona. Mas pararam o mundo por causa da vacina de uma doença que tem essa porcentagem de morte. E aí, quando eles lançam a vacina, eles dizem que não, a vacina vai melhorar você. Se tomar vacina, em 95% dos casos você não vai ter nada. Só em 4% dos casos você vai ter uma doença grave, e em 1% você vai ser entubado. E olha só, diminui a possibilidade de morte para 0,001%.
Porra, esse é o número original da doença. Ah, mas diminuiu depois que lançaram a vacina. Aí já entra a imunidade de rebanho, camarada. A pessoa que pegou corona não vai pegar de novo tão cedo, só daqui a 1 ano ou 2, talvez. Já criou resistência por vírus. Então foi muito cômodo as vacinas chegarem quando todo mundo já estava ferrado e morrendo. Sem contar que os números foram ultra exagerados. Ultra exagerados. No Brasil, então, meu Deus do céu. Você morreu de bronquite, gripe, pneumonia, tuberculose, qualquer coisa que é respiratória, é corona. É doença respiratória, foi corona. Aí, esses números foram exagerados pra caramba, muito, mas muito assim, num nível absurdo, além da razão, sabe? E querem que você entube. Você não entuba, não tem como, isso tem que ter bom senso, gente, tem que ter algum... lógica, não tem, só querem que você entube e aceite, porque aí é ciência. Discordar deles não é ciência.